Já percebeu que alguns episódios de Bluey estão conectados? Muitos desenhos infantis gostam de criar episódios que são totalmente independentes uns dos outros, que podem ser assistidos em qualquer ordem, mas os criadores de Bluey gostam de colocar alguns detalhes secretos que conectam os episódios. Ao longo do desenho, por exemplo, a gente acompanha toda a saga amorosa do pai do Winton. A gente vê ele saindo de um cara divorciado, com o coração partido, para um cara com amor correspondido. Tudo começa no episódio Helicóptero, quando Winton comenta com a Bluey que o pai e a mãe dele não moram juntos, o que dá a entender que eles são divorciados. No episódio TV da Loja, a gente vê ele dando em cima da mãe dos Terriers. Nesse episódio, a Bluey e a Bingo se divertem com as câmeras da loja. Elas veem pela TV que a Cacau está lá em algum lugar e querem ver se ela está bem. Então, a Bingo sai correndo procurando pela farmácia, enquanto a Bluey tenta guiá-la usando as câmeras de TV. No meio do caminho, a Bingo encontra o Winton e os Terriers e eles se juntam à busca. De vez em quando, a gente passa pelo pai do Winton e pela mãe dos Terriers e vê quando ele a encontra e passa spray para o hálito para se aproximar dela. Pouco depois, a gente vê que eles conversam muito. E, bom, no episódio A Placa, o Winton confirma durante a aula que os pais dele são divorciados e que agora o pai dele está solitário o tempo todo. Nessa hora, um dos Terriers fala que a mãe deles gosta do pai do Winton. No final desse mesmo episódio, um dos cachorros que quase compram a casa dos Healy está olhando as casas pelo binóculo e acaba vendo o pai do Winton e a mãe dos Terriers juntos se abraçando. Um deles está vendendo a casa, dando a entender que vão morar juntos. Esse tipo de detalhe que conecta vários episódios é um dos charmes de Bluey. É algo que faz com que a história pareça mais real e deixa tudo mais divertido. Prepare-se, pois vamos te mostrar outros momentos divertidos e alguns emocionantes em que os episódios de Bluey se conectam secretamente. Está começando mais um Canal Planeta Teen. Já a conexão entre episódios que mais emociona é a que envolve a Brandy, a irmã da Tilly. No episódio Roupinhas, ela resolve visitar os Healer depois de muito tempo sem falar com a própria irmã. Ela leva roupinhas daquelas de corpo inteiro para a Bluey e a Bingo, uma de zebra para a Bluey e uma de guepardo para a Bingo. O que ela não sabia é que a Bingo leva muito a sério esse tipo de roupinha. Ela realmente se torna o animal que a roupa dela representa. Nesse caso, ela vira um guepardo e passa a perseguir todo mundo pela casa. E eles fogem em desespero, tentando se esconder. Em um momento, a Bingo captura a tia Brandy. Nessa mesma hora, a Bluey está conversando com a Tilly e pergunta para a mãe por que elas só viram a tia uma vez na vida. A Tilly explica que tem algo que a Brandy quer muito, mas não consegue ter. Bem, nessa hora a Brandy está lutando de brincadeira com a Bingo. Ela está rindo e se divertindo muito. Mas nesse mesmo momento, a Bingo sai correndo e ela fica lá, jogada na grama. Dá pra sentir a tristeza dela de longe. Tudo isso dá a entender que ela quer muito, mas não pode ter filhos. Esse episódio fez muita gente chorar de tão sensível que ele é. Os criadores do desenho conseguiram trazer um assunto bem delicado de um jeito lindo e triste ao mesmo tempo. Mas pouco depois disso, no episódio A Placa, a gente vê que tudo muda. Mas é tão rápido que se você piscar, você perde. É o momento em que a Brandy chega para o casamento do tio Zé e da Frisky. Dá pra ver pela barriga dela que ela está grávida. No final das contas, ela conseguiu o que tanto queria. E por que não aproveitamos o assunto de casamento do tio Zé com a Frisky e falamos do relacionamento dos dois? Todo mundo sabe que eles se conheceram quando ficaram de babá para Bluey e a Bingo. Mas você reparou como eles mostraram o relacionamento deles ficando mais sério? Se você não prestar atenção, vai achar que um dia eles se conhecem e logo depois já se casaram. E tem gente que faz isso mesmo, mas no caso deles não foi assim. No mini episódio Blocos, a vovó Cris e o vovô Bob têm que passar a semana inteira tomando cuidado para não derrubar a torre de blocos que a Bluey e a Bingo montaram, para elas poderem continuar no final de semana seguinte. Quando a gente vê a vovó Cris preparando uma bebida quente para ela e para o vovô Bob, a gente consegue ver na geladeira uma foto do tio Zé e da Frisky juntos. Depois, no episódio Natação de Natal, a Bluey ganha um boneco inflável a quem ela dá o nome de Bartleby. Ele é o novo membro da família. Então ela sai por aí apresentando pra todo mundo. Só que a gente conhece bem a família Healy. Eles são um caos e tem umas brincadeiras um pouco brutas. Então, no final, a Bluey fala que Bartleby quer ir pra casa, mas a Frisky e o tio Zé estão passando o Natal em outro lugar.
E eles ligam pra eles e a Tilly traz o tablet com a Frisk pra conversar com a Bluey, pra consolar o Bartleby. Ela conta a própria experiência, dizendo que também é nova na família. Ela fala que eles são meio doidos, mas que são cheios de amor. Ou seja, o relacionamento dela com Zé ficou sério. E já que estamos falando dos dois, por que não conta pra gente se você já percebeu esses detalhes sobre o relacionamento do tio Zé e da Frisk? Dita hashtag Zé Frisk e conta pra gente. Lembra do primeiro episódio de Todos de Bluey, o xilofone mágico? Faz muito tempo, então vou te dar uma lembrada. Nesse episódio, a Bluey e a Bingo congelam e descongelam o Bente usando um xilofone que elas dizem que é mágico. Usando esse instrumento, elas o fazem ficar nas poses mais engraçadas e vergonhosas. Tem uma hora que elas colocam o dedo no nariz, a Tilly chega e, quando vê, ela diz que o Bandit está igual a quando eles se conheceram. Muito tempo depois, no episódio Apresentação, as irmãs Haley resolvem interpretar a história dos pais delas com uma peça de teatro. A Bluey faz o papel de Bandit e, quando ela entra em cena, a gente vê que ela está com o dedo no nariz, igual a Tilly falou no primeiro episódio. É impressionante que ela tenha se lembrado desse detalhe tanto tempo depois. Também é impressionante ver a história de amizade do Jack e do Rush, vem só dar uma olhada. Tudo começou no primeiro dia do Jack na escolinha. Na ida, no carro, o pai do Jack fala para ele se sentar e ficar quieto, mas ele não consegue, precisa ficar se mexendo o tempo todo. O irmãozinho dele até pergunta, por que você não consegue obedecer? Mas ele diz que não sabe. Quando ele chega na escola, a professora Calypso sugere que ele vá se divertir com o Rush, que está se preparando para brincar de exército. Quando o Jack chega e pergunta se pode brincar também, o Rush pergunta se ele sabe obedecer. E o Jack responde que ele não é muito bom nisso. Mas o Rush começa a mandá-lo marchar como se fosse um soldado, e ele obedece na hora, fazendo tudo direitinho. É assim que começa a amizade deles, mas a gente vê se aprofundando em vários episódios. Quando a Blue está brincando de helicóptero, por exemplo, eles estão brincando de exército de novo e fingem que ela está resgatando-os porque o Jack está ferido. No episódio em que o Bandit viaja por 6 meses, Amanda Mackenzie está aprendendo a pintar rostos para participar da feira da escola. Quando a feira acontece, a gente vê o Jack e o Rusty com pintura de camuflagem correndo no fundo. E chegando no episódio A Placa, a Calypso conta pra eles uma história em que o personagem não queria se juntar ao exército e o Jack pergunta por quê, mostrando que ele acabou gostando muito da brincadeira que o Rush ensinou pra ele. É muito legal ver a história de amizade assim, desde o começo. Dá pra ver que eles viraram mesmo bons amigos. E se você quiser virar nosso amigo, é só clicar no botão de inscrever-se e se juntar ao nosso canal. Voltando ao episódio Roupinhas, tem um momento em que a Bingo enlouquece como um guepardo. Ela está correndo atrás da Bluey de bicicleta. A pobre Bluey grita que guepardos não andam de bicicleta. E a Bingo tá tão doida nessa hora que ela acaba batendo na caixa de correio, que fica inclinada depois disso. E no episódio seguinte, Trabalhadores, a gente vê o Spark, um dos caras que a Tilly contratou para fazer a lagoinha no quintal, ajeitando a caixa de correios. Você já tinha percebido algum desses detalhes?